Você sabia que mais de 70% das amputações ocorridas no Brasil são por causa do diabetes? Quer conhecer práticas e ações para diminuir essa estatística? Assiste o vídeo até o final. Então chama na ferida. Para a gente entender um pouquinho quais são essas ações, a gente precisa resumir um pouquinho do que a gente já viu em outros capítulos dessa novela. O que é? Em relação ao diabetes mellitus, a gente tem dois tipos, a gente vê muito isso na universidade e a gente tem que gravar. O tipo 1 é aquele mais inicial, que geralmente vem questão genética envolvida. Então tem muito diabético tipo 1 que é criança ainda, então já viveu e conviveu com essa doença por muito tempo, desde sua infância. E está muito relacionado à questão genética, onde o organismo não produz insulina. O tipo 2 está muito relacionado ao estilo de vida. Também tem sua questão genética, então, por exemplo, minha avó tem diabetes, eu tenho um grande risco também de ter, mas também está muito envolvido com o estilo de vida. Sedentarismo, ausência de prática de exercício físico, má alimentação. Então tudo isso está envolvido na resistência que o nosso organismo vai ter à insulina, ou também a redução da produção de insulina feita pelo pâncreas. Então, resumindo esses dois tipos, a gente vai poder conhecer as lesões que são formadas a partir do diabetes e as consequências que vêm com ela, que são acarretadas por elas. Em relação ao diabetes tipo 2, a gente tem mais prevalência de lesões. O diabético tipo 1, por conviver muito tempo com a doença, geralmente, eu não posso dizer que é totalmente assim, mas geralmente esse paciente, esse público, tende a controlar mais sua saúde, porque desde sua infância já foi bem educado em relação ao controle do diabetes e ao controle de suas consequências, de seus prejuízos na sua vida adulta. Em relação ao tipo 2, como esse paciente está muito envolvido no sedentarismo, na má alimentação, vai vir um caminhão de doenças envolvidas também com diabetes. Então o que é que pode acontecer? Um diabético, é muito raro o diabético não ser hipertenso. Geralmente o paciente diabético é hipertenso. Tem uma regra muito comum na universidade que a gente tinha que gravar, onde todo paciente diabético era hipertenso, mas nem todo paciente hipertenso era diabético. Então, pelo costume, pelo aspecto de vida que o paciente assume, o diabético tem muita relação com a hipertensão, tem muita relação com o tabagismo, com o alcoolismo, com dislipidemias, que são doenças realmente bem complicadas que vão gerar problemas arteriais também. Então, em relação às complicações do diabetes, em relação aos danos apresentados pelo paciente diabético, a gente pode separar em 3 pontos bem significativos. São eles: danos neurológicos, danos vasculares e danos ósseos. Então, esses 3 principais pontos a gente tem que fixar bem na mente para poder, quando vê o paciente, a gente identificar bem no paciente essas três ocasiões. Em relação aos danos neurológicos, vai haver uma perda de sensibilidade. Então, o principal ponto dessa perda de sensibilidade é a neuropatia diabética, muito comum. E o que é que isso vai fazer de diferente no paciente? O paciente vai se machucar, vai se lesionar e não vai sentir no momento. Tem uma história bem interessante em relação a um paciente assim. A gente tem na clínica diversos enfermeiros e um familiar de um enfermeiro nosso, de uma enfermeira nossa, é bastante meu amigo. E é idoso, já há bastante tempo com diabetes, e ele foi fazer uma viagem a passeio para João Pessoa, aqui, capital da Paraíba, pertinho de Campina Grande. Então, quando ele retornou de viagem, ele parou num certo ponto que é bem conhecido pela tapioca, aqui lá no Cajá, que é próximo também a João Pessoa e próximo a Campina. Nisso, ele apoiou o braço em cima de um balcão, imaginando que era um balcão, e passou lá um tempinho esperando a tapioca ficar pronta. Quando veio chegar em Campina, é que ele percebeu uma bolha gigante na pele se formando no braço, depois que veio perceber que ali não era um balcão e sim uma estufa. Mas no momento ele não percebeu essa lesão acontecendo. Então, do mesmo jeito que foi no braço desse paciente, acontece muito nos pés dos pacientes também, e geralmente são mais graves. Quanto mais afastado do coração, menos vascularização vai existir. Então, mais riscos de infecção, mais risco de ampliação da lesão. Então, esse paciente que é acometido pela perda de sensibilidade tem que ser bem orientado. Se não está conseguindo sentir realmente as lesões, orientar bem um acompanhante ou a ele mesmo, examinar bem com os olhos qualquer tipo de lesão apresentada. Essa orientação serve muito como prevenção e evita muito também lesões futuras, abscessos, infecções pesadas. Essa inspeção deve ser feita pelo paciente, olhar bem entre os dedos, olhar bem as unhas, como é que estão, olhar a região plantar do pé, que geralmente o paciente pisa numa pedra, pisa num prego, pisa num pedaço de pau e não sente também. Então são questões também a serem avaliadas do ponto de vista neurológico acometido pelo diabético. O segundo dano de interesse significativo é o dano vascular e realmente também é muito importante. O que acarreta esse dano vascular? Esse paciente vai ter uma diminuição de fluxo arterial nas pernas, principalmente,
Se porventura aparecer algum tipo de lesão, alguma ferida, vai ser muito mais complicado de cicatrizar. Quando há um processo infeccioso, muito mais complicado também de debelar essa infecção. É um paciente que muda completamente a sua rotina, ele não vai conseguir mais caminhar como ele caminhava, vai dar 10 minutinhos de passada, vai ter que sentar um pouquinho para aliviar. À tardinha, à noite, quando começa a ficar mais frio, esse paciente se incomoda muito em relação a dores. Quando há uma obstrução arterial, diminui muito o fluxo para os membros inferiores, e no frio, aí que esse fluxo diminui. Então é como se fosse mini infartos que ele está tendo na perna. A mesma doença do coração, onde entope uma artéria, onde o paciente vem a óbito, ocorre também nas pernas, e é muito comum em pacientes diabéticos. O que vai complicar muito o tratamento desse paciente que porventura tem a lesão é futuramente ter que fazer uma arteriografia, uma angioplastia, revascularizar esses membros que estão acometidos por essa doença arterial. Então essa é uma complicação a mais para o paciente diabético, também está muito incluso nesse segundo ponto no dano vascular. O último dano, não menos importante, é o dano ósseo. Esse dano ósseo vai comprometer muito a pisada desse paciente e é um dos principais causadores de lesões nos pacientes diabéticos. Por quê? O acometimento ósseo vai danificando muito as estruturas articulares, principalmente. Então o arco plantar, que deveria ser normal no paciente, ele começa a ser deformado. Então geralmente o paciente vai ter uma pisada mais achatada, o que vai favorecer o aparecimento de lesões, principalmente os calos plantares, e aí a formação de um mal perfurante, de possíveis infecções, é uma complicação maior. Então a mudança de pisada do paciente é o que vai interferir muito no aparecimento de lesões. Além desses danos que vai acometer, deixar o pé achatado, como é o chamado pé de Charcot, tem também os dedos em garra, por exemplo, que o paciente vai deixar de pisar com a sua polpa digital e vai pisar com a área muito próxima às unhas. Então isso vai favorecer também o aparecimento de lesões nessas áreas. Então, descritos esses 3 danos principais, recapitulando, dano arterial, dano neurológico e dano ósseo, a gente vai poder destrinchar bastante as lesões que começam a aparecer nesse paciente. Então, se o paciente pisa de uma forma incorreta, a gente precisa lembrar que vai formar calos. O calo nada mais é do que um enrijecimento da pele proveniente da pisada do paciente, onde o organismo quer se proteger, nada mais que isso. O organismo quer favorecer uma área mais rígida, mais fibrótica, para que esse paciente, quando pise, economize um pouquinho esse coxinha adiposo da gente que favorece um amortecimento de impactos. Então, esse paciente vai pisar de uma forma diferenciada, não normal. Eu acho que praticamente todo mundo pisa errado, todos nós pisamos errado. Então, se fosse possível, todos nós faríamos algum exame diagnóstico para ver as áreas que estão sendo acometidas. Imagine um pé diabético, por exemplo, o pé do paciente portador de diabetes, na verdade, que tem pouca sensibilidade, que tem uma estrutura óssea totalmente deformada. Então esse paciente vai pisar de forma incorreta. Com essa pisada incorreta, vão aparecer lesões inicialmente chamadas calos plantares. A partir desses calos, vão ser formados os mal perfurantes, que é a não intervenção nossa. Por isso que a gente conversa muito em relação no início do vídeo, quais são as ações que a gente pode exercer sobre esse paciente. É nesse momento que a gente tem que intervir. Se a gente está recebendo um paciente diabético e esse paciente está cheio de calo na região plantar do pé, a gente começa a delimitar alguns parâmetros de avaliação. De acordo com a área que está apresentando o calo, a gente avalia qual área que está exercendo mais pressão. Então esse paciente imediatamente tem que ser encaminhado para um especialista. A gente conversou muito sobre os outros vídeos, em outros vídeos na verdade, sobre a baropodometria, que é um exame diagnóstico que vai avaliar qual área do pé está sendo mais sofrida com a pisada do paciente. Então, baro vem de pressão, o podo regula muito para o pé e metria é a medição. Então, vai medir a pressão na planta do pé. Esse paciente pisa numa plataforma, é avaliado onde é que está sendo maior pressão e essa pressão vai ser aliviada a partir de palmilhas especiais feitas especificamente para o paciente. Nesse momento dos calos, a gente intervindo, a gente vai evitar muito prejuízo lá na frente para o paciente. Por quê? Depois do calo, como eu falei, vem o mal perfurante. Depois desse mal perfurante, é uma lesão aberta, susceptível demais a infecções, que pode provocar um abscesso plantar, por exemplo, pode provocar uma infecção de pododáctilos, dos dedos dos pés, e provocar uma amputação, não só de dedos, de antepé, até também levar a uma possível amputação a nível de coxa, que é muito comum também nos pacientes diabéticos que têm acometimento arterial. Então, o foco é a prevenção. Quando a prevenção não dá certo, a gente vai para outros tipos de tratamento que eu vou esclarecer bem direitinho também nesse vídeo. Então, do calo plantar para o mal perfurante,
se a gente não intervir nesse momento, vai ser formada a lesão geralmente ulcerativa. O mal perfurante plantar tem uma característica muito interessante de ser ulcerada. Se a gente tem um método de avaliação de profundidade, em que a gente pega uma pinça estéreo ou um cotonete estéreo e penetra essa úlcera. Se ela tocar numa extremidade óssea, numa articulação, significa dizer que está no último estágio. E esse paciente tem que ser muito bem avaliado. Solicitação de raio-x pelo médico especialista para avaliar a possível infecção óssea, possível infecção de cápsula articular. Então é um prejuízo muito maior para o paciente em um tratamento que leva meses, às vezes até não tem forma de consolidar esse tratamento, porque chega a uma amputação. Então, no mal perfurante, a gente já tem outra situação. A prevenção não deu certo. A gente vai ter que tratar esse mal perfurante. Mesmo assim, a gente tem como ainda intervir com o uso da palmilha. Nesse momento também é o momento de usar uma palmilha especial. Complementar as palmilhas especiais e feitas especificamente para o paciente, a gente tem as sandálias Baruch, que é um calçado ortopédico diferenciado para o paciente diabético. A gente tem mais ou menos 3 tipos que são bem direcionados a esse público, que vai delimitar ou vai evitar que esse paciente pise em determinada área do pé. A gente poderia resumir, por exemplo, um paciente que perdeu o antepé e tem uma lesão ainda proveniente da cirurgia, a gente pode usar uma Baruch que é somente para a região plantar que ainda existe, para esse paciente evitar de pisar perto da lesão ou próximo à lesão. Ou se o paciente tem uma lesão nos pododáctilos, são os calos na planta dos pododáctilos, na polpa digital do dedo, usar também esse tipo de calçado para evitar que esse dedo volte a pisar no chão. A gente tem um caso bem interessante, que é um paciente muito reincidente, então um paciente que vai e volta. No pé direito ele tem faltando 2 pododáctilos, então entre esses 2 pododáctilos tem uma lesão já proveniente de outro calo que ele está fazendo. Só que essa ferida não cicatriza, porque ele usa uma sandália convencional de borracha. Ele pisa todo dia sobre essa sandália, tanto que o curativo vem sempre muito sujo. É um paciente agricultor. Foi indicado mais de uma vez essa sandália ao paciente, mas ele é muito relutante a usar um calçado diferenciado, porque tem um convívio social, nem todo mundo gosta de usar um sapato diferente. Então, esse paciente é muito relutante. Mas é especificamente para esse paciente o uso desse calçado. Esse calçado, evitando que ele pise com a parte da frente do pé ou o antepé, vai, além de cicatrizar muito rápido a lesão, porque vai deixar de haver o contato com o chão, vai evitar que apareçam novas lesões. Então é um calçado especial e específico para esse paciente. Aqueles pacientes também que tem muito mal perfurante plantar na região do calcâneo, existe também a sandália para ele, que é o tipo de sandália Baruch, mas retropé. Vai aliviar a carga pesada sobre o retropé. Então esse paciente vai ter uma cicatrização bem mais rápida e vai evitar futuramente o aparecimento de novas lesões. São mecanismos muito atuais, muito modernos, não são de alto custo, é um custo-benefício excelente porque duram bastante, são muito bem resistentes e vale a pena muito o profissional tentar procurar conhecer um local que venda perto, um local que você possa orientar para esse paciente adquirir, que realmente é muito, muito fantástico em relação ao avanço da cicatrização. Aquele paciente que você geralmente está encalhado com mal perfurante, é muito comum uma úlcera com a borda macerada ou uma borda com hiperqueratose que não cicatriza. Você usa espuma absorvente, você usa o material do bom e do melhor, mas aquele paciente está todo dia pisando sobre a lesão. Um calçado como esse vai evitar desse paciente estar pisando em cima da ferida e toda vez machucando, mesmo que ele não sinta. Então a gente tem o costume de dizer que não é pejorativo, mas o paciente diabético é o mais teimoso, porque ele não sente dor nas lesões. Então ele acha que está tudo bem, tudo perfeito, posso pisar à vontade, mas não é o caso. Toda vez que ele pisa, ele está machucando a lesão indiretamente. Então quando vem no próximo curativo, a lesão às vezes está maior, está mais úmida, está mais difícil de cicatrizar. Então um calçado ortopédico aliado também com a palmilha é um combo show para você tratar a ferida desse paciente e evoluir até a cicatrização total. Ainda relacionado ao mal perfurante plantar, a gente já viu os calçados especiais para ajudar no avanço da cicatrização. O tratamento tópico tem que ser bastante rígido, porque, como eu falei, é um paciente que está pisando sempre em cima da lesão e não está nem aí, porque ele não sente dor. Então essa lesão geralmente é muito exudativa e esse exudato acumula sobre o leito da ferida, acumula nas gases que estão no curativo. Então o que é que eu preciso nesse curativo? A absorção. O que é que eu tenho para absorção? As espumas gestoras de umidade. Então, um tratamento top para esses tipos de lesões, principalmente em pé diabético, muito relacionado também a úlceras venosas, é a espuma gestora de umidade. Essas espumas com PHMB, com prata, vão ajudar muito a gerir o exudato.
Mas se esse paciente é um paciente realmente que não para, não tem repouso, ainda não tem um calçado bom, a espuma não vai adiantar. É impressionante. Esse paciente que eu falei do exemplo dos 2 pododáctilos, que tem uma lesão entre esses 2 pododáctilos, é um paciente que usa espuma gestora e com prata, é a melhor que tem, mas não consegue cicatrizar porque ele continua pisando em cima. Então é um meio que varrer a casa e jogar para debaixo do tapete. Esse paciente tem que ser muito bem orientado, muito bem resguardado em relação a todo esse material que está envolto nele, por ele, em relação à cicatrização da ferida que não está avançando. Então tem que ser sempre muito bem alertado. Em relação à limpeza, a gente vai para o mesmo parâmetro das outras lesões. Limpeza com PHMB é a que mais sustenta, é a que mais tem um custo-benefício avançado ou melhor para o paciente. Além de matar aquela carga bacteriana que atrapalha geralmente o pé diabético, principalmente porque o pé diabético é muito suscetível a infecções, qualquer porta de entrada se transforma numa infecção grave pela queda de imunidade que esse paciente geralmente tem que ser avançada. A limpeza tem que ser com PHMB, usar uma gás com PHMB sobre a lesão, alginato com prata, hidroalginato com prata, hidrofibra com prata. Então são materiais que a gente pode lançar mão nesse paciente e ter a certeza que vai ter um avanço, principalmente em relação ao leito da lesão, um avanço bem mais efetivo. Em relação ao mal perfurante, o tratamento mais excelente ou padrão outro seria esse, envolto com a limpeza com PHMB e envolto também com as espumas gestoras de umidade para evitar maceração de bordas, que é um dos principais problemas que acontece nesse tipo de lesão. Então, resumindo esse avanço do calo plantar até o tratamento do mal perfurante plantar, que é uma progressão, é uma evolução desse calo, se a gente não conseguir estagnar esse calo plantar, vai se transformar no mal perfurante. Essa estagnação, feita a partir de palmilhas, a partir de calçados, a partir de desbastamento, que é uma técnica que a gente faz com lâmina de bisturi, então há um rebaixamento daquele calo para aliviar um pouquinho a questão para o paciente também, desse calo ficar uma pele mais fina e você ser mais fácil também de usar os esfoliantes, que é outra opção muito legal para quem tem calo plantar, para quem tem hiperqueratose plantar. Os esfoliantes químicos vão fazer um desbastamento efetivo também, rápido, que vai te ajudar também no tratamento desse paciente. Mas quando a gente não consegue intervir logo, prevenir e chega até um mal perfurante, a gente tem que ter um tratamento tópico bem específico. Além das palmilhas específicas para o paciente, existem também os calçados que vão te auxiliar, mas o tratamento tópico da ferida também tem que ser muito efetivo, com custo-benefício legal para o paciente e para os profissionais, e até o ambiente onde você trabalha. Esse paciente tem características bem peculiares. O paciente que é portador de diabetes e tem um mal perfurante plantar, vai apresentar uma lesão geralmente ulcerativa, profunda, com o leito granulado geralmente, né? As bordas maceradas ou com hiperqueratose, é muito bem específico do mal perfurante. Então o tratamento vai ter que avaliar as barreiras. Se tem borda macerada, eu preciso de retenção de umidade. Então essa retenção só vai poder ser feita a partir de espumas gestoras ou uma redução do número de curativos que você faz por semana nesse paciente. Arthur, estou afastado de espuma, estou afastado de alginato, não tenho acesso a nada. Então vai ter que fazer esse curativo repetidas vezes na semana, quem sabe até 2 vezes por dia, se esse paciente tem uma ausência de repouso, o paciente anda muito. Então essa interligação de curativos mais próximos é o ideal quando não se tem nada. Mas você tem um escopo de material grande, seu arsenal está cheio, vai investir realmente em uma espuma gestora de umidade para absorver todo o excesso de exudato que está atrapalhando a cicatrização. Tem hiperqueratose nas bordas, desbridamento, desbastamento, são técnicas que vão aliviar também a remoção dessas barreiras que estão atrapalhando o avanço das bordas sadias. Então você controlou a umidade a partir das espumas, a partir do momento que você controla a umidade, se sobrar algum tipo de hiperqueratose, você também vai ter que tratar para essas bordas começarem a ficar sadias e ter um avanço na cicatrização da periferia para o centro da lesão. Em relação à limpeza, o ideal, o perfeito é o PHMB, é o sabonete à base de PHMB, a solução aquosa, que a gente já conversou em outros vídeos. Então é uma substância primordial para todo tipo de ferida, eu diria. Todo tipo de ferida deveria receber um pouquinho de PHMB, principalmente o pé diabético pela grande suscetibilidade que esse paciente tem a infecções, pela queda de imunidade, geralmente por ter um descontrole glicêmico grande, uma redução da carga vascular lá embaixo, chega pouco sangue, então consequentemente chega pouca imunidade. Esse paciente está muito arriscado de ter uma infecção. A limpeza com PHMB é exponencialmente melhor do que qualquer outro tipo de antibacteriano.
Então essa substância vai matar as bactérias, vai aliviar a carga bacteriana na lesão e esse paciente vai ter um efeito no tratamento muito mais rápido, vai avançar de forma mais efetiva o seu tratamento. A limpeza com PHMB, a partir de suas substâncias, dos seus componentes, do sabonete, da solução, é o ideal para fazer nesse paciente diabético. E o uso tópico nessas feridas está muito envolvida com os produtos mais especializados para esse tipo de lesão. As espumas, os alginatos, que também têm uma boa capacidade de absorção. Sempre lembrar de usar, né, no pé diabético muita coisa com substâncias antibacterianas. Então, do PHMB que eu falei da limpeza, também vai ter a espuma com PHMB. Então é uma substância que vai te manter bem mais resguardado, bem mais seguro quanto a possíveis infecções desse pé do paciente. E outras coisas são as hidrofibras, os hidroalginatos também com prata. Então tendo essa substância você fica muito mais seguro. Lembrando sempre que você não vai poder usar a prata do início até o final do tratamento. A um certo ponto você vai ter que interromper esse uso dessa prata e quem sabe usar um PHMB, uma espuma com PHMB para poder relacionar as duas. Nunca iniciar um tratamento com o paciente, seja de qualquer tipo de lesão, com prata e acabar esse tratamento com prata. Então passou de 15, 30 dias, já está atrapalhando a cicatrização, pode levar esse paciente a ter uma hipersensibilidade ou até uma resistência bacteriana. Então desde a avaliação inicial que você faz, a previsão de alta desse paciente, associando esse padrão ouro de tratamento para o mal perfurante, desde a época do calo plantar, você tem a certeza que essa ferida vai fechar rápido e vai chegar a tão almejada alta do paciente. A gente vai para uma parte mais grave para esse paciente diabético, que são as infecções. E toda infecção em pé diabético tem uma repercussão gigante, não só em questão de perda de pododáctilo, ou seja, perda de dedinhos dos pés, mas como grandes cirurgias nos pés, até amputações a nível de coxa. Então, quando esse paciente está relacionado a déficit circulatório, é uma complicação ainda maior, porque esse paciente, além do procedimento de limpeza cirúrgica, por exemplo, vai ter que revascularizar antes. Então, esse paciente tem que ir de urgência para uma cirurgia, mas tem que ir de urgência também para revascularizar. Então, pacientes que têm infecções, paciente que é diabético, que tem problema arterial, é um combo do insucesso, mas a gente tem como intervir bem antes. Por quê? Tem um ponto interessantíssimo que são as infecções fúngicas e pouca gente dá relevância para essas infecções. Mas se a gente observar, grande parte das infecções bacterianas só acontecem por causa das infecções fúngicas. O paciente diabético é muito acometido por fungo. Por quê? Além da perda da acessibilidade, quando esse paciente usa sapatos fechados, há um aumento de umidade e essa baixa imunidade vai acarretar ao aparecimento de fungos, que adoram umidade e calor. Então, entre os dedos do paciente, nas unhas do paciente, são os locais que mais vão ser acometidos pelos fungos. E eu diria que esses fungos são os porteiros do inferno. Por quê? Eles vão abrir a porta de entrada para as bactérias entrarem. E a infecção bacteriana é bem mais evidente e bem mais grosseira do que a infecção fúngica. Vai levar a um quadro de infecção grave, que esse paciente vai ter que ser submetido à cirurgia geralmente. Se não houver intervenção no momento certo, a infecção fúngica vai levar a uma infecção bacteriana grave. Então, os abscessos plantares, as lesões de amputação de dedo dos pés, grande parte tem muita relação com infecção fúngica. Quantos pacientes chegam na clínica por dia com infecções iniciadas nas unhas dos pés que levaram a uma infecção de todo o dedo ou de mais de um dedo, que vai ter que fazer uma cirurgia bem mais ampla porque a infecção desceu para a região plantar do pé. Então, as infecções bacterianas têm grande relação com as infecções fúngicas e que a nossa visão, a nossa percepção são essenciais para esse momento de evitar um procedimento maior para esse paciente. Então, para a gente resumir esses vilões, que são os grandes responsáveis pelo maior número de amputações no Brasil, quando relacionado ao diabetes, a gente traz um pouquinho do calo plantar, que evolui para o mal perfurante. Também é uma porta de entrada gigante para infecções que acomete o paciente e vai possivelmente para uma cirurgia mais ampla, de amputação. E também tem o outro lado, as infecções fúngicas podem levar a infecções bacterianas e essas infecções bacterianas acometer todo o pé do paciente, às vezes uma infecção mais grave, que põe em risco não só o membro afetado, mas também como a vida do paciente, quando não há intervenção plena e no momento certo. Então a gente tem que ter bem essa visão de saber prevenir no momento do calo plantar e no momento das infecções fúngicas. Então esse paciente chegou para você com infecção fúngica nos dedos, entre os dedos muito úmido, com aquele tecido meio esbranquiçado, as unhas muito amareladas e já com sinais inflamatórios, a gente tem que intervir no momento certo. Fungo é uma coisa muito complicada de se tratar.
Até para a questão médica também, os médicos relatam muito isso, principalmente na nossa vivência na cicatriza, de que fungo é muito complicado de tratar e leva um longo tempo. E se o paciente não obedecer às regrinhas que são básicas, não usar calçado fechado, evitar a umidade entre os dedos, secar bem depois do banho, esse paciente vai ser acometido pela infecção e vai ser muito difícil de tratar. Então, medicações tópicas existem, como os esmaltes para fungos, por exemplo, que são aplicadas sobre as unhas, e medicações também orais, a partir de comprimidos. São medicações que vão levar um certo, por exemplo, um tratamento bom para fungo leva 6 meses. Então, um semestre todo tratando esse paciente, sabendo que se o paciente não seguir o que foi dito, a conduta traçada para ele, essa infecção pode voltar e às vezes até mais forte. Evitando esse prolongar da infecção fúngica, a gente fica mais seguro quanto às infecções bacterianas. Por quê? Vai sobrar só as lesões, somente. A gente pode resumir assim. Esse paciente vai ter cuidado em relação a não se machucar, a ter muito do autocuidado em casa. Não só ele, mas também os familiares. Então, se esse paciente observar sempre como é que está o pé, esse paciente vai evitar muito de aparecer uma infecção mais grave. Então, chegou em casa do trabalho, ou foi para a roça e voltou, no mesmo dia tem que olhar. Mas a gente tem uma questão do saber popular, que é muito complicado. Quanto mais afastado, geralmente, quanto mais a zona rural, menos esse conhecimento é detido pelos pacientes, até pelos acompanhantes e familiares. Então, esse paciente sempre vai achar que vai ficar bom. Não, furou com um pauzinho hoje, não, vou lavar com isso aqui, vou botar, tá fechado. Mas às vezes passa 15 dias com aquele negócio lá prolongando, uma infecção mais grave, e chega geralmente para amputar um pé, para amputar uma perna. Então, a vivência do profissional muito próximo a esse paciente também é essencial. A gente intervir no momento certo para evitar uma coisa mais grave. Quando você tem uma infecção bacteriana, ou quando esse paciente apresenta infecção bacteriana, não é só o pé que está afetado. Essa infecção vai prolongar para a circulação. Então é um paciente muito debilitado. Ele vem geralmente anêmico, ele vem muito esbranquiçado, aquela cor pálida. Não é um paciente que você está vendo que está com saúde, não está com bem-estar, não está com qualidade de vida. Então isso vai atrapalhar muito a sua rotina. Esse paciente vai reclamar de febre, de sonolência, a diabetes vai estar muito descompensada. Então são sinais claros de observação para o paciente que está passando por uma infecção grave. Depois de tudo isso, você pegou um paciente assim dessa forma, está vendo febre, você está percebendo no pé uma hiperemia, uma temperatura, tem pus. Então, esse paciente tem que ser avaliado instantaneamente pelo médico cirurgião, de preferência um vascular. A partir disso aí, esse paciente pode ser encaminhado para uma cirurgia. E aí os problemas não acabaram. Depois da cirurgia, ele vai voltar para você. E aí você vai ter que ter uma conduta muito bem traçada e muito bem retinha para esse paciente. Você vai ter que ter em mente um plano muito bem definido para esse paciente. Vai ter que ser um curativo muito próximo e vai ter que relacionar tudo aquilo que a gente conversou em relação aos outros tipos de lesões do pé diabético. Uma limpeza específica com PHMB, que é o padrão ouro para hoje em dia, e o uso de materiais para redução de carga microbiana. O que é que pode ser feito? A gente imagina que depois da cirurgia esse pé vai vir muito limpo, vai vir muito bonitinho e só botar um lacinho rosa que está fechado. Mas não é assim. Depois da cirurgia ainda vem bronca para a gente, tá? Então o enfermeiro vai receber geralmente esse pé proveniente de cirurgia de amputação, de drenagem de abscesso, de desvidamento plantar, fasciotomia. Então você vai receber esse paciente ainda com tendão desvitalizado, vai receber com um pouquinho de necrose, porque nem sempre na cirurgia o médico que está lá fazendo o procedimento consegue remover tudo de uma vez só. Ele vai ali remover tecido vivo, tecido morto, tudo que tiver pela frente que esteja comprometido pela infecção. Mas essa infecção pode se prolongar. Então foi feita a cirurgia hoje, amanhã ainda pode estar instalada. Não é uma coisa que fez a cirurgia e acabou tudo. Não, esse paciente tem que ser muito bem observado. Então o que é que a gente faz na nossa vivência? Chegou um paciente assim pós-cirúrgico, a gente colhe uma cultura para saber qual tipo de bactéria está ali naquela infecção. É uma dica gigante porque vai resguardar o seu serviço, vai resguardar o seu trabalho e o paciente também. Você sabe que tinha uma infecção. Se você tiver visto esse paciente antes, você sabe que tinha uma infecção para levar ele para uma cirurgia, só com infecção grave. Então ele retornou e não foi coletada essa cultura, você deve coletar. Coleta, envia para o laboratório responsável. Se você está num ambiente público, conversa com a Secretaria de Saúde para essa coleta ser bem analisada. Se você está num serviço particular, conversa muito bem com a família do paciente da importância desse exame a ser realizado. Chegando o resultado, mostra ao médico responsável pela cirurgia, pela condução do paciente, e ele vai interligar muito com o antibiótico que ele está tomando. Então essa é a primeira dica em relação a quando você chega de cara com um paciente que acabou de vir da cirurgia de pé diabético, tá? Então depois disso você vai traçar a melhor conduta.
a gente faz o quê? A gente deixa um curativo muito próximo. Mas Arthur, vocês têm prata, vocês têm PHNB, tem tudo. Por que não deixa um curativo mais prolongado? Porque pé diabético é muito traiçoeiro. Então a gente tem que observar muito bem isso. Chegou na cirurgia, a gente mesmo usando um material complexo, de alta efetividade, a gente tem que deixar o curativo muito próximo. Então o que é que a gente faz? Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Isso pelo menos por um mês. É sempre assim. Então esse paciente vai ter que vir para a clínica mais ou menos 3 vezes na semana por um mês. É o básico. Sendo feita a limpeza com PHMB e utilizando uma gase com PHMB, que é a mesma substância que tem no sabão, só que ela está lá impregnada numa gase que vai ser ativada a partir do momento que sai o exudato. Nos primeiros dias vai vir muito sangue, vai vir muito exudato seroso, até às vezes misturado sero sanguinolento, mas isso é normal. Então, nesse primeiro mês, fazendo isso, você vai ter uma evolução muito rápida. Claro que você vai ter que avaliar de acordo com o seu serviço. Não tem nada disso, não tem nenhum material específico para o tratamento desses pós-cirúrgicos. Você vai ter que deixar um curativo muito próximo e até, às vezes, diário, para a evolução correta desse paciente, uma evolução mais coerente. Passado esse primeiro mês, você vai poder reduzir esse número de curativos por semana. Aí o que é que você vai ter que aliar? Vou ter que aliar alguma coisa para absorver o exudato. A ferida está acostumada a 48 horas remove, 48 horas remove o curativo, 48 horas remove o curativo. Se eu começo a deixar 72, se eu começo a deixar 96 horas, então esse tempo vai se prolongar e o exudato não vai ficar retido ali na ferida. Ele não vai ter para onde ir, então vai se acumular muito sobre o leito, vai macerar as bordas. Então, para eu prolongar o curativo, só com muita certeza e muita segurança. O que é que eu vou ter que intercalar? Um curativo absorvente. Uma espuma com prata, uma espuma com PHNB, uma hidrofibra, um hidrogenato. Mas lembrando que esses dois últimos não têm a mesma capacidade de absorção dos dois primeiros. As espumas são muito melhor gestores de umidade do que os alginatos, lembrando disso. Então, para você prolongar com uma hidrofibra, um hidrogenato, você tem que pensar muito bem no tempo que vai ficar e no grau de contaminação. Eu não posso deixar 5 dias esse curativo com uma hidrofibra se a lesão for extensa e profunda ainda. Então vale lembrar muito esse ponto que deve ser avaliado, deve ser observado integralmente. Então, à medida que esse paciente vai melhorando, a lesão deixa de ter sinais flogísticos, a lesão está superficial, próximo de epitelização, eu vou poder prolongar ainda mais. Então tem paciente nosso que chega em estágio final de cicatrização, que fica uma vez na semana com espuma gestora de umidade, tranquilíssimo. Só que essa primeira fase, depois da cirurgia, ou pós-cirúrgico recente, tem que ser muito bem avaliada da forma mais coerente possível para resguardar o seu serviço, resguardar o serviço que você trabalha, o seu trabalho e também, claro, a saúde do paciente. Um ponto de interesse geral é que esse paciente cicatrize logo o mais rápido possível, que ele saia da sua frente o mais rápido possível. Não é porque não gosta dele, é porque você quer ver o resultado muito mais rápido do que todos imaginam, do que era esperado. Então, o paciente diabético tem que ser muito bem olhado, tem que olhar bem diferenciado. Eu sei que você tem que ter uma visão para todos os pacientes de forma integral, de forma holística, mas cada tipo de lesão tem suas particularidades. A úlcera venosa, o paciente tem que ter um repouso muito amplo. O diabético também, mas o diabético também, a lesão do pé diabético é muito traiçoeira. Então, tem que observar se tem tendão, tem que observar se está vindo algum tipo de secreção. Tem paciente que chega no estágio final de cicatrização que você quer dar alta, o organismo começa a expulsar alguma coisa. Quando você faz a expressão, drena pus. Quando você vai catucar lá, tem um furo, às vezes tem um túnel, com o tendão sendo rejeitado. Então é uma lesão muito traiçoeira que tem que ser muito bem observada, com muita cautela, tá? Para você ter um resultado esperado, é utilizar o padrão ouro? É. Se eu não tiver o padrão ouro, vou fazer o curativo básico, mas todo dia e vai evoluir? Vai. Mas ter essa percepção de sempre observar como é que está a lesão, como é que está o estado geral do paciente, para toda essa questão integral evoluir muito bem para a cicatrização do paciente até a sua alta. Quando esse paciente é acometido por esses 3 danos principais, neurológico, vascular e ósseo, a gente tem uma gama de encaminhamentos, tá? Esse paciente nem sempre está sendo acompanhado por algum médico endocrinologista, então ele está muito perdido no espaço. Inicialmente, chegou para você, não tem nada ainda, nem comprovação que é diabético, encaminhar para um médico clínico, por exemplo, para ele solicitar os exames, ou um médico que esteja na sua unidade, ele vai solicitar esses exames de controle e, inicialmente, se for da sua alçada, ele vai poder medicar esse paciente. Mas alguns sinais característicos a gente tem que perceber muito bem para saber para quem encaminhar. Nos casos de ausência de pulso, por exemplo, no paciente, diminuição de fluxo arterial ao Doppler, quem tiver disponível no seu serviço, deformidades ósseas, sinais de osteomielite, que é infecção no osso,
é o famoso dedo em salsicha, né? Aquele dedinho do pé que está muito circular, está hiperemiado, parece realmente uma salsicha, também é digno de encaminhamento do médico responsável. Sinais de infecção, infecção fúngica, infecção bacteriana, geralmente para o médico vascular. Então tem situações específicas que a gente tem que saber para quem encaminhar. O ideal é que todo diabético tenha um endocrinologista responsável por ele, tanto para avaliar semestralmente ou anualmente a sua escala de glicemia, como também para avaliar as suas consequências. Aspecto renal, aspecto de visão, aspecto neurológico, de sensibilidade. O aspecto vascular vai estar muito associado com o médico vascular. Então o ideal é que ele tenha um acompanhamento também pelo médico vascular. A gente sabe que nos serviços mais afastados, esse paciente tem uma dificuldade de encontrar realmente os especialistas. Então nosso sistema único de saúde é mais deficiente em relação a isso, de encaminhamento para especialistas. Mas no serviço particular, esse paciente que tenha convênio, o ideal é que ele tenha realmente um grande escopo de médicos envolvidos em relação à sua saúde. Ao acometimento arterial, é essencial você intervir, porque aquele número de amputações que a gente falou no início do vídeo está muito relacionado também à ausência de circulação, à ausência de pulso arterial. Quando esse paciente é diagnosticado antes de aparecer lesão, é uma coisa, mas quando esse paciente é diagnosticado com doença arterial pós-lesão, pós-infecção, por exemplo, o desfecho é totalmente outro. Então, evitar a amputação está muito relacionado à prevenção, como a gente conversou todo o vídeo. Mas esse ponto de avaliar a sua circulação sempre que possível está muito intrínseco naquilo que a gente aprende na universidade, na avaliação de prevenção do pé diabético. Avaliar a questão de sensibilidade, avaliar pulso sempre que o paciente estiver disponível na unidade, vai evitar muitos riscos e muitas consequências graves a esse paciente. Então o paciente não apresentou pulso, tem dificuldade circulatória, tem dor ao caminhar, tem dor ao anoitecer, esse paciente deve ser encaminhado ao médico vascular. Por quê? Aquela circulação está sendo suficiente para manter a perna dele sem lesão. A partir do momento que começa a aparecer um calo, um mal perfurante, uma infecção, esse paciente vai precisar de mais sangue e não tem esse sangue todo. Então é muito mais complicado tratar o que aconteceu do que prevenir. Então prevenir sempre é o mais fácil, já dizia o ditado popular. Então esse paciente tem que ser muito bem encaminhado e orientado para esses pontos de médicos especialistas. Então se você gostou desse vídeo, eu peço que curta, tá? Se ainda não está inscrito, você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Comentem aí abaixo na opção dos comentários, deem sugestões de temas para a gente tratar aqui. E fique ligado também no compartilhamento desses vídeos. Então se você tinha amigos da mesma área de saúde, interessados em feridas, compartilhem também. Peço que também fique de olho no canal da Unicicatriza, no Instagram. Tem vídeo lá, tem dica de produto toda semana. Então peço que fiquem ligados e estejam conosco nesse ano de 2020. Valeu!